Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa igreja abençoada. Agradeço ao pastor Bruno Fernandes, pastor Mateus, pelo convite para ministrar essa aula tão importante, tão abençoadora. Apenas antes da aula, da lição, eu gostaria, como eu sempre faço aqui, eu anuncio os meus livros, e hoje eu trouxe apenas 2 livros dos 4 que eu lancei pela editora Central Gospel. O som estava bom, não sei se agora ficou ruim, mas nós lançamos 4 livros pela editora Central Gospel, e você, como amante da escola bíblica dominical, quem ama o ensino aí? É a maior prova viva, o maior sintoma que você gosta de aprender é você estar na escola bíblica dominical. E eu trouxe 2 livros muito interessantes. O primeiro é o Otimismo, a arte... Obrigado. A arte de interpretar momentos difíceis da melhor maneira possível. O que é o otimismo? O otimismo, você pode passar por situações difíceis e diversas, mas o otimista, ele acredita que no final tudo vai dar certo. Então, como desenvolver o otimismo? Pessoas ansiosas, elas tendem a dificuldade de serem otimistas. Então, nesse livro eu abordo como desenvolver o otimismo, quais são os hábitos de pessoas otimistas, e um capítulo muito especial que eu falo sobre ansiedade. Você sabe que na última pesquisa, antes da pandemia, 3% da população mundial sofria de algum transtorno de ansiedade. Será que depois da pandemia aumentou ou diminuiu? Não precisamos nem dizer, né? Então, como lidar com a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser uma grande amiga, mas uma terrível, implacável inimiga. Então, tem um capítulo aqui que eu falo sobre ansiedade, como lidar com as preocupações e algumas técnicas muito interessantes. Todos esses livros pautados na palavra de Deus, na psicologia e na ciência. E o último livro que nós lançamos pela editora Central Gospel, no último mês, o Alta Eficácia, desenvolvendo uma mentalidade de alta performance. Seja você dona de casa, você empreendedor, pastor, líder religioso, você gerente de banco, você que deseja ter resultados extraordinários na sua vida, este livro eu falo sobre o que é alta eficácia. É o quanto nós acreditamos que somos capazes de realizar coisas significativas e relevantes. Então, como desenvolver a alta eficácia? Como também desenvolver a disciplina? Quem aqui tem dificuldade em ter disciplina, hein? Deixa eu ver. Todo mundo é disciplinado, glória a Deus, né? Então, quem começou a academia e parou no meio do caminho? Aí já aumentou. Quem começou a dieta e parou no meio do caminho? Aí é avivamento. Então, como desenvolver a disciplina? E um capítulo muito interessante sobre a síndrome do impostor, o quanto nós nos auto-sabotamos, às vezes de maneira consciente e às vezes de maneira inconsciente. Então, você quer ter resultados diferentes? Aproveita aí meio do ano, não é verdade? Meio do ano até agora, não tive resultados tão extraordinários assim, como é que eu posso fazer? E o autoconhecimento nos ajuda de uma maneira extraordinária, tá bom? Então, no final do culto, eu vou estar ali no bistrô. Se você quiser uma dedicatória, é uma maneira de dizer muito obrigado pelo seu investimento. Um livro, R$40, 2 livros, R$75, tá bom? Deus abençoe. Vamos à aula. O tema... Calma aí, deixa eu ver. O tema da aula de hoje é Jesus, os líderes dos líderes. Estava conversando com o pastor Bruno Fernandes, ele falou assim, olha, você vai dar hoje a melhor aula, porque você vai falar de Jesus. Olha, na minha modesta opinião, é a aula mais difícil, porque quando nós vamos falar de um líder, geralmente a gente aponta também o quê? Os erros. Como é que eu vou apontar erro de Jesus, meu irmão? Não tem como. Mas nós podemos aprender, obviamente, com situações e comportamentos e percepções de Jesus que, obviamente, vamos trazer para a nossa vida. E é importante ressaltarmos que, talvez você diga assim, mas eu não lidero nada e eu não tenho interesse em liderar nada na igreja,
no meu trabalho, eu não tenho interesse em liderar nada em lugar nenhum. Não. O grande líder não é aquele que lidera apenas os outros, mas o grande líder é aquele que consegue se liderar. Então, apenas uma apresentação minha. Eu sou psicólogo clínico, atendendo adultos, casais e atletas, e eu tenho pós-graduação, eu sou especializado em psicologia positiva, em terapia cognitiva comportamental e psicologia do esporte. Também tenho formação em terapia do esquema e tenho formação em teologia. Sou palestrante e autor de algum desses livros que aí está na imagem: o Vencendo a Procrastinação, Resiliência, Otimismo e Autoeficácia. Bem, vamos ao texto base, vamos ao texto do nosso estudo, que se encontra em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus, se você já achou, diga amém. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é o quê? Grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados, é importante entendermos, aqui não está saindo do meu lado aqui, se puder, por gentileza. O texto áureo também dessa lição, João 14,6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quais são os objetivos desta lição? O objetivo dessa lição é entender que em toda a Bíblia não há modelo maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entender que Jesus foi um líder pleno em humanidade, em empatia e compaixão. E também entendermos que a liderança de Jesus foi também exercida em demonstração de poder e autoridade. É importante ressaltarmos, e iremos abordar nesta lição, sobre a liderança, a maior liderança que já existiu. Então, se nós repararmos, a liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi apenas no âmbito espiritual. Obviamente, tivemos inúmeros casos, da manifestação de poder e autoridade. Mas nós vamos ver também como ele agiu, mesmo sendo 100% Deus. Nós vamos ver como ele agiu sendo também 100% homem, demonstrando ali padrões, espirituais saudáveis, emocionais e principalmente comportamentais. Então, no primeiro tópico aqui, nós vamos falar sobre Jesus, um líder pleno em empatia e compaixão. Você acredita que um líder, ele deve ter empatia? Obviamente. E é interessante ressaltarmos que Jesus, ele dava atenção ao clamor dos necessitados. Para que você tenha uma ideia, oração é diferente de clamor. Oração é um diálogo, você fala com Deus, Deus fala contigo, e oração não tem prazo de validade. Você pode orar hoje e Deus responder daqui a 1 ano. Porém, clamor não. Clamor significa em grego gritar. Então, clamor exige de Deus uma intervenção imediata. E se você for olhar o ministério de Jesus, Jesus constantemente, ele ouvia o clamor do necessitado. E nessa lição nós separamos aqui 4 exemplos básicos que Jesus ouviu esses necessitados. E nós vamos perceber que Jesus, ele implantou o que nós chamamos de escuta eficaz. Você, em algum momento da sua vida, você já conversou com alguém,
já se abriu com alguém e ao se abrir com alguém você percebeu que aquela pessoa não estava prestando atenção naquilo que você estava falando? Já aconteceu contigo? Você também, alguém já chegou ansioso para falar contigo e a sua cabeça estava em outro lugar? Seja sincero. Provavelmente isso prejudicou o quê? Na relação e na ajuda. E quando nós vamos olhar Jesus, por exemplo, ele no caso do cego Bartimeu, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Com a mulher cananeia, ele disse: ô mulher, grande é a tua fé. Com Jairo ele disse: não temas, crê somente e será o quê? Salva. E com o leproso ele disse o quê? Eu quero, seja o quê? Limpo. O que Jesus utilizou? O que nós podemos aprender com essa dinâmica de Jesus? Jesus aplicou o que nós chamamos de escuta eficaz. E você sabe muito bem, nós vamos ver um pouquinho na frente, que o bom conselheiro, o bom psicólogo, o bom pastor, não é aquele que sabe falar bem, não é aquele que sabe passar o que pensa de uma maneira sucinta, prática e eficaz. Não apenas isso, mas o bom conselheiro, o bom psicólogo, o bom pastor, é aquele que sabe o quê? Ouvir. A sua devolutiva, ela é importante a partir do momento que você saiba ouvir. E o que Jesus aplicava? Jesus aplicava do que há de mais moderno hoje em estudos. Por isso que eu sempre digo para algumas pessoas, na minha época de faculdade, tinha um amigo meu, que até hoje é meu amigo, e ele era cristão e se desviou. E ele dizia para mim assim: Cléo, fale a verdade. A sua vida não mudou depois da faculdade? Eu falei: mudou. Você não mudou a sua fé? A minha mudou. Eu falei: a minha também. Eu falei: eu não te disse. Eu falei: a minha mudou para melhor. Por quê? Porque eu posso te garantir isso, e posso fazer um desafio aqui a qualquer pessoa que de repente trabalhe na área de psicologia. Qualquer pós-graduação que eu fiz, qualquer curso de formação, qualquer curso que eu faço, tudo que se fala, eu consigo encontrar na Bíblia a resposta. Fato. Eu só faço para ter validação dos homens, eu só faço para poder ser um profissional melhor, mas eu fico apaixonado com a Bíblia, porque Jesus sabe de todas as coisas. E o que hoje se estuda de mais moderno? Escuta eficaz. E o que uma escuta eficaz tem que ter? Validação emocional. Qual é o problema de muitas vezes quando nós ouvimos alguém, nós não validamos emocionalmente alguém? Ah, pastor, ô meu irmão, eu estou com depressão, eu estou pensando em me matar, a situação está difícil. Aí o crente abençoado fala assim: reage, rapaz, tenha fé, sai, capeta. Será que essa pessoa está validando a emoção da outra? Não. Ela está colocando aquilo que ela acha que é certo. Validar a emoção é: eu te entendo, eu te compreendo. Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Você percebe que Jesus, em muitos momentos, ele validava as emoções das pessoas, ele compreendia. E se você quer ter uma escuta eficaz e um modelo pautado no modelo de Cristo para a sua liderança, você deve aprender a validar as emoções. E validar emoções não quer dizer que você vai concordar com a pessoa. Mas eu estou triste, eu estou mal, te entendo, compreendo. Eu vejo que realmente você está assim, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Porque quando nós validamos as emoções das pessoas que nos cercam, nós estamos também desenvolvendo uma habilidade social que Jesus era craque, que era a empatia. O que é a empatia? A empatia é você se colocar no lugar o quê? Do outro. É você perceber que quando alguém está falando com você, você não tem que olhar e ver com a sua ótica. Você tem que sentar um pouquinho na cadeira da pessoa. Por exemplo, aqui os homens, né, a maioria, quem aqui já foi ao Maracanã uma vez na vida? Olha, eu profetizo, pelo amor de Deus. Você vai no Maracanã, eu nunca perdi um gol. Olha, o cara errou, podia ter feito isso. Eu, por jogo, eu faço 5 gols. Todo.
mas eu estou aonde? Na arquibancada, estou sentado no camarote. Mas se eu estivesse lá, será que eu faria? É ruim, hein? Então, quando eu sou empático, eu saio do camarote, eu saio da arquibancada e vou para o campo e tento ter, eu sei que nós não vamos ter 100% de tudo da pessoa, mas eu vou sentar no lugar da pessoa e ver. Tanto é que você vai reparar em várias passagens, quando as pessoas gritavam dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pessoa gritava como o cego Bartimeu, misericórdia vem de duas palavras, miséria e cardia, por isso cardiologia, coração, miséria, de miséria mesmo, ou seja, Senhor Jesus, olhe a minha miséria, olhe a minha miséria. Então você percebe que a escuta eficaz, ela tem validação emocional, tem empatia, tem perguntas investigativas. Você já viu na Bíblia quantas vezes Jesus faz perguntas? Quem já reparou isso? Por que perguntas? Cego de Jericó, você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? no tanque de Betesda, João 5, o que Jesus fala? Você quer ser curado? Por quê? Porque perguntas abre a comunicação e faz a pessoa refletir. Quando eu afirmo, eu fecho a questão. Por isso, quando você for conversar com alguém, aconselhar alguém, ou até chamar a atenção de alguém, você faça a pergunta, você acha certo? Por exemplo, o pastor aqui tem aquele obreiro que chega atrasado sempre. Aqui não acontece isso, lá no centro acontece. Aí o pastor está com raiva, ao invés de ele falar assim, você chega atrasado sempre, você já está o quê? Dando gatilho no outro. Agora, se o pastor fala assim, você acha correto? O que aconteceu para você estar chegando sempre atrasado? Abriu a comunicação. Isso é até para você, mulher, na DR, não afirme para o marido, faça a pergunta. Que as mulheres digam amém. Amém. E seguranças me protejam no final do culto. Escuta eficaz tem a ver com o quê? Atenção plena. Atenção plena. Hoje as pessoas, elas estão no lugar, mas não estão. Você vai almoçar com a sua família, você olha as famílias lá, todo mundo, cada um com seu celular, ninguém conversa. As pessoas estão na igreja, né? Por exemplo, aqui não, mas na minha igreja, de repente eu estou começando a pregar, aí o irmão que tem 37 pedras no rim, ele decide beber água. Ele só bebe água no culto. Na casa dele ele não bebe. Mas por quê? Porque ansiedade, inquieto, não para quieto. Como é que você vai aconselhar alguém não prestando atenção naquilo que a pessoa fala? Então Jesus, olha que interessante, o cego Bartimeu, quando grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Os discípulos vão lá e repreendem. Aí diz o texto que ele começa a gritar mais alto. Aí o texto vai dizer, parou Jesus e disse, chamai-o. Ou seja, Jesus parou o que estava fazendo e falou assim, eu quero ouvir o que ele tem para me falar. Você não sabe como é importante você como líder parar para ouvir alguém. Mas quando você for ouvir alguém, você ter a atenção que? Plena. Quinto ponto, confrontação empática. O que é confrontação empática? Uma pessoa está no erro, está no pecado, você vai dizer, não, é assim mesmo, é a vida? Não. Você vai acolher, você vai validar, mas dizer o seguinte, não é esse o caminho. E nós temos a nossa bússola, que a nossa bússola é o quê? A palavra de Deus. Então, confrontação empática, eu sou empático, mas eu não deixo de quê? De confrontar. Jesus constantemente fazia isso no seu ministério. Da mesma feita, Jesus, ele sabia o quê? Ouvir. Então é muito importante, você que quer ser um bom líder, né? Você que entende que Deus está te colocando em lugares especiais, a escuta eficaz é um princípio de liderança que Jesus adotou e que é de extrema valia para os dias de hoje. As pessoas querem ser ouvidas, diga amém. Então aqui nós colocamos que o líder que não sabe ouvir,
não pode ter a presunção de querer ser ouvido. O líder comanda com a sua voz, por isso o líder mais acatado é aquele que ouve. Por isso, né, como diz a expressão popular, Deus nos deu 2 ouvidos para que possamos ouvir e uma boca que possamos o quê? Então, diga para o seu irmão, ouça mais. Mas o ministério de Jesus também era movido pela compaixão. Jesus, em seu ministério, ele exercia constantemente a compaixão. E a compaixão, eu peguei aqui e coloquei o que é compaixão, porque às vezes a gente pode ter uma percepção errada do que é compaixão. Compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento com compromisso de aliviar ou impedir esse sofrimento. Se é conosco, é autocompaixão. Se é com outro, é compaixão. Compaixão nada tem a ver com ficar com pena de A, de B e de C. Não tem nada a ver com isso. Não é você ser gente boa, mas compaixão tem a ver com que você ter a sensibilidade ao sofrimento do outro. E é interessante porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse que nos últimos dias o amor o quê? Esfriaria. Será que está faltando compaixão? Sim. Então, como é que nós podemos desenvolver essa compaixão? Como é que eu posso desenvolver a compaixão em relação ao outro, ao próximo? Primeira coisa que nós devemos entender e compreender é que nós devemos buscar compreender a história do outro. Se eu sou o tipo de pessoa, por exemplo, lembra a mulher adúltera? Todo mundo estava querendo apedrejá-la. Jesus se associou ao pecado dela? Não. Jesus disse, né? Tem alguém que tenha pecado, não tenha pecado, que atire o quê? Primeira pedra. Jesus disse, então vai e não peques. Jesus ali perdoou, mas Jesus também ali trouxe um contexto. Calma aí, ela tem uma história. Ela errou, ela fracassou, ela fez algo grave diante de Deus. Mas calma aí, como é que é a história dessa mulher? A Bíblia não vai dizer, mas será que o casamento daquela mulher era um casamento saudável? Será que não era um relacionamento abusivo? Eu não posso dizer que o texto não diz. Mas você percebe que Jesus o tempo todo, aonde quer que ele fosse andar, ele entendia e compreendia a história. E se nós queremos desenvolver uma liderança eficaz, nós devemos olhar a história de cada um e não trabalhar o efeito, mas trabalhar a causa. O adultério, o roubo, né? Aquele cego, o Bartimeu, que ele era cego e mendigo, por exemplo, será que ele já era mendigo e virou cego? Não, ele é cego e por isso se tornou o quê? Mendigo. O efeito era ser mendigo, mas qual é a causa que levou ele a ser mendigo? Então um líder, ele tem que ter uma visão mais ampla, ele não pode olhar a situação de uma maneira restrita, ele tem que ter uma escuta eficaz, ele tem que entender que é necessário ele compreender a história daquele indivíduo, porque cada um aqui tem uma história. Tem gente aqui que é órfão de pai e mãe, tem gente aqui que veio de uma família que o pai batia na mãe, tem gente aqui que teve ausências paternas, e tantos outros. Então, quando eu quero desenvolver a compaixão, eu entendo que eu tenho que buscar a história, eu tenho que trabalhar a causa, não o efeito, eu tenho que ter empatia, como eu falei, eu tenho que acolher. O acolhimento é poderoso. Você sabia que a ciência hoje, mais do que nunca, está comprovando, por pesquisas e artigos, que vínculos seguros curam pessoas. Você sabe o que, eu estava conversando com a Sara e o pastor Mateus antes do culto aqui da EBD, você sabe qual é a arma que mais segura pessoas dentro da igreja? Você sabe? É a palavra, não, é o louvor, não, é a programação, não, relacionamento. Relacionamentos é o que mais faz com que pessoas se mantenham num determinado lugar.
Tanto é que tem lugares que você nem estaria, mas pelas pessoas você acabou ficando. Quem concorda comigo aí? Então, o acolher é vincular. E quando você quiser exercer compaixão com alguém, você pergunte: no meu lugar, o que faria quem? Jesus. No meu lugar, o que faria Jesus? Jesus agiria de que maneira? Olha, se todos nós tivéssemos esse treinamento mental, diante de uma decisão, diante de algo que está acontecendo na nossa vida, diante de um problema, um desafio, e nós colocássemos na cabeça o que faria Jesus, nós erraríamos muito menos. Muito menos. Não exerceríamos tanto juízo, tanto preconceito, porque nós também iríamos executar a escuta ativa e eficaz. E dentro da lição que vocês têm, perceba que os exemplos bíblicos que o autor da lição, ele trabalha exatamente quem? A viúva de Naim e a multiplicação dos pães e dos peixes, que cabe exatamente nisso. Você vê que a viúva de Naim estava levando quem para o enterro? O seu quê? Filho. Jesus ali é acolhedor no enterro. Jesus ali tem uma escuta ativa para ela, diz: não chore. Jesus é empático. Aí você olha a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus poderia dizer: estão com fome? Vocês me seguiram e não trouxeram nada? Vocês são tudo relaxado. Agora pague o preço e faça jejum. Pelo contrário, Jesus fala assim: não, ninguém vai embora, bota todo mundo para sentar, porque vai ter Macfish para todo mundo. Olha que líder extraordinário. Será que eu e você agiríamos assim? Então, aqui está, não sei se estava passado, então se você puder tirar a foto. E é interessante sabermos que esse método, que Jesus aplicava da compaixão, entenda, tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele. Se eu sou um cara duro, se eu sou um cara que eu não sou misericordioso, você pode ter certeza, na hora que a vida me proporcionar situações que eu vou precisar de misericórdia e compaixão, eu não terei. Então você não sabe o dia de amanhã. Então diga para o irmão que está ao teu lado: seja bonzinho comigo. Seja bonzinho. Jesus também sabia lidar com os bons e com os maus. Muitas pessoas me fazem perguntas. Eu sou pastor, completei no mês de abril 20 anos de ministério pastoral. Pastor Cléo Holanda, qual é o grande desafio do ministério pastoral? É pregar? Não. É participar de culto? Não. Isso é maravilhoso. O grande desafio de um líder é fazer a gestão das vaidades das pessoas. Porque Salomão vai dizer que tudo é o quê? Você está com o cara do teu lado, te ama, posta foto, pastorzão, te amo. Você tira ele do cargo, bota em outro, esse pastor é endemoniado, vai cair. Aqui não acontece isso, gente. Eu estou falando baseado nas minhas dores. É um momento terapêutico com vocês. É vaidade. É a gestão da vaidade. Briga por cargo, briga. E não é só a igreja, evidentemente. É no teu trabalho, é na tua família. Tem irmão que mata irmão por herança. Isso é fato. Então, o líder, um bom líder, na verdade, ele tem que ter a consciência que ele vai ter que administrar a vaidade. E o que Jesus mais fez? Ele teve que lidar com vaidade, porque ele aprendeu a lidar com todos os tipos de pessoas. Ele aprendeu a lidar com fariseus, escribas e saduceus, a pior raça de pessoas. A única raça que Jesus pegou pesado, quem era? Os religiosos. Se você vê Jesus um pouco nas suas emoções, um pouco mais forte, foi com os religiosos. Jesus aprendeu a lidar com a prostituta, com os adúlteros. Jesus, ele lidava com todo tipo de pessoas. E aí, você que
quer desenvolver uma liderança saudável e eficaz, você tem que aprender que nessa gestão do convívio com as pessoas, você não pode deixar de desenvolver 4 aspectos importantes nos seus relacionamentos interpessoais. Quais são eles? O primeiro, conversar. Líder que é calado, não, porque o calado acaba falando. Líder que é mudo não pode liderar. Você tem que falar. Liderança é uma voz de quê? Comando. Então o líder, ele tem que conversar. Líder, ele deve ser um líder acessível. O acessível, por exemplo, né, dentro de um contexto ministerial, tem um pastor que é amigo meu, que ele tem a síndrome do gabinete pastoral. Ele não pode ver ninguém que ele quer fazer gabinete com os outros. Ele, não, marca um gabinete. Isso daí já é outra coisa. O líder não tem que ser viciado em atender ou ouvir, eu sou gerente da empresa, tem que ouvir todo mundo. Não, mas você tem que ser acessível. Para que quando o seu liderado tiver como diz a expressão, o bicho pegar, ele possa contar com você. Então tem que ter diálogo, tem que conversar. Líder que não conversa não desenvolve a liderança. E líder tem que aprender a elogiar. E tem um problema com os crentes. Crente não gosta de elogiar. Porque quando elogia, fala, está muito vaidoso, hein? Vai cair. Ele está falando dele. Elogio desenvolve autoestima. Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Quer coisa mais forte do que essa? Jesus falou, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Jesus várias vezes falava para os seus discípulos ali, tanto na correção, como também elogiando. E uma coisa, pedir perdão. Um bom líder é aquele que reconhece seus. Jesus não precisou, né? Mas você precisa e eu preciso. E hoje, a humanidade está um pouco diferente. Algumas coisas para pior, mas outras coisas não estão para pior, não. Antigamente, as pessoas dentro da igreja, elas queriam um pastor que não errasse, que não pecasse, que fosse ungido. Eu vim de uma denominação que a gente usava colarinha clerical. Não toque em mim não, que eu sou ungido do Senhor. Mas hoje, a igreja, as pessoas querem um pastor humano, como Jesus, que chore como Jesus, que soe sangue como Jesus, porque aqui não existe ninguém perfeito. Se forem puxar tua ficha na DP espiritual, tem muito processo contra você. Mas sabe o que é bom o poder de Deus? É porque pela graça nós somos salvos. Longe de ser perfeito. Então, quer ser um bom líder? Peça perdão. Eu não vou pedir perdão não, porque senão a minha liderança vai estar vulnerável. Você já perdeu a tua liderança há muito tempo. Qual o problema de pedir perdão? É grandeza. Você erra. E o que é o erro? Erro é um comportamento novo que você tentou, cujo resultado não foi bem sucedido. Você errou, faz parte. E um líder que reconhece erro, ele deve ser ainda mais honrado, porque ele mostra humanidade e humildade. Da mesma maneira, você quer desenvolver a liderança, você tem que ser grato. E a gratidão tem 3 verbos, o ver, o lembrar e o falar. Não, eu sou grato a você no espírito, não é não. A gratidão, ela vê, ela fala e ela lembra. Então, meu irmão querido, seja grato. Saia daqui hoje, tarefa terapêutica para você. Mande a mensagem para 2, 3 pessoas, agradecendo por algo, por algum momento que ela te ajudou. Escreva para ela, ela vai falar, ih, João está doente. Ih, Maria quer dinheiro. Não. O que houve? Aconteceu o quê? Só quero te agradecer, porque você no momento difícil esteve do meu lado. Jesus, você vê constantemente a gratidão dele na sua caminhada, não menosprezando ninguém. Então é importante nós entendermos que a gestão de uma liderança,
cujo líder tem que fazer a gestão das vaidades dos outros, e a sua própria tem que ser uma liderança de diálogo, de elogio, de pedir perdão e de gratidão. Da mesma feita, meu irmão querido, Jesus foi o maior líder que já existiu, e ele era um líder objetivo. Ele era um líder objetivo, ele era um líder focado. Fala para a pessoa que está atrás, seja mais focado, meu irmão. Você vê que ele não jogava a conversa fora com ninguém, ele sabia onde ele queria chegar. Você vê que quando Pedro tentou tirar o foco dele, em Mateus 16, 23, ele falou, sai de retro, Satanás. E existem 4 comportamentos, que eu não vou mergulhar neles, mas é importante você saber. Existe o comportamento passivo, comportamento agressivo, passivo, agressivo e assertivo. O líder, ele deve ter um comportamento assertivo, porque é o comportamento mais funcional e mais, obviamente, eficaz. Por quê? O passivo é aquela pessoa que só pensa no outro, por isso que a pessoa é passiva. O passivo só pensa no outro, e ao pensar só no outro, revela o quê? Uma baixa autoestima, uma hipersensibilidade à rejeição. E com isso, ela sempre dando razão ao outro, mesmo muitas vezes ela tendo a razão, ela pode adoecer, como desenvolver transtornos de ansiedade e também transtornos de depressão. Porque ela vai engolindo o famoso, engole o quê? Sapo. Quem já engoliu sapo? Às vezes a patinha fica aqui, né? Esse é o passivo. O agressivo, ele só pensa no outro ou só pensa nele? Nele. O agressivo só pensa nele. E o agressivo, na verdade, ele fala às vezes muito alto porque ele quer ser ouvido e ele acredita que ninguém o ouve. Da mesma maneira, o agressivo, ele fala alto, ele é agressivo porque muitas vezes acaba o seu argumento diante de uma situação. Mas por detrás de uma pessoa agressiva sempre esconde uma dor. Então, a pessoa que geralmente ela tem esse padrão comportamental da agressividade, ela está escondendo uma dor. Por isso, você quer melhorar a sua agressividade? Estude. Porque, se você reparar, regiões onde tem menos estudo, é uma região mais agressiva do que a área que tem estudo. Por quê? Porque a parte que você desenvolve estudo é essa parte do cérebro aqui. A parte frontal do teu cérebro, que é de tomada de decisão e de reflexão. Quanto mais estudioso, mais a tua capacidade de criar recursos para não cair na agressividade. Então tem gente que é passiva, só pensa no outro. Tem gente que é agressiva, só pensa nele. Tem gente que é passiva e agressiva, é aquela pessoa, olha, eu sou calminho, mas não pisa no meu calo. Quem já viu isso? Sai do 8 para o 80, é uma Ferrari, em 10 segundos. E o assertivo? Jesus. O assertivo é aquele que luta pelos seus direitos, sem ferir dos outros. O assertivo é aquele que a linguagem dele é direta, honesta e objetiva. O assertivo é aquele que dá feedback e recebe feedback. O assertivo é aquele que ele tem o que chamamos de política do ganha-ganha. Num diálogo não é eu que vou ganhar, não é você que vai ganhar, somos nós que vamos ganhar nessa relação. E o assertivo, ele revela, ele demonstra equilíbrio emocional, porque ele não está ali por causa própria, ele está ali para resolver a situação. Então, se você olhar Jesus, Jesus era extremamente o quê? Assertivo. Então, se você é passivo, saia da passividade, desenvolva assertividade. Se você é agressivo, vá para a assertividade. Porque quando olhamos o modelo de liderança de Jesus, era um modelo evidentemente, comprovadamente assertivo. Agora você também percebe que Jesus, ele também demonstrava, autoridade. E se você for estudar na Bíblia, você vai perceber que 2 palavras muito usadas em Atos 1:8 vai falar sobre poder, e Marcos 1:22 vai falar sobre autoridade. Então, liderança, ela deve ter poder, e ela também tem que ter o quê? Autoridade. O problema é o seguinte, quem aqui já viu abuso de autoridade? Porque a autoridade é o poder que alguém possui para exercer domínio sobre os outros.
Então, é uma arma muito poderosa, que ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para o quê? O mal. E a autoridade, ela está diretamente relacionada a respeito e a submissão. E nós devemos tomar muito cuidado, seja no âmbito ministerial e, obviamente, no âmbito profissional, você que exerce funções dentro da tua empresa. Porque você pode ter o poder e a autoridade dada por Deus, mas você também pode transformar essa bênção numa tremenda o quê? Maldição. Por isso que você vê muito abuso de autoridade, de poder em empresas, em igrejas, porque pessoas, por exemplo, quando você pega uma liderança no seu trabalho ou na igreja que vem a ter, por exemplo, transtorno de personalidade narcisista, antissocial, é um pânico, porque ali vai sofrer de abuso de autoridade. E quando eu olho para Jesus, você vê que ele tinha poder, sim ou não? Tinha. Ele tinha autoridade, mas o que ele botava dentro da autoridade e do poder? Ele colocava humildade. Eu creio que Deus vai levantar muitas pessoas nesse lugar. Eu creio que você vai chegar a lugares altos, em nome de Jesus. Mas a sua liderança vai ser a liderança parecida com Jesus. Porque entenda, não vou entrar em lados de patologia aqui não. A autoridade com humildade, ela está correlacionada a uma identidade em Cristo. Cristo, você vê que na hora que ele tinha que ser mais duro e confrontação empática, ele tinha confrontação empática. Mas você vê que Jesus, ele era humilde de coração. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, mas ele vivia de uma maneira simples, tranquila, e quando tinha que usar, usava. Quando eu olho e percebo sobre autoridade e sobre liderança, a gente tem que olhar para Cristo. A minha identidade em Cristo, cada vez que eu me pareço mais com Cristo, mais autoridade e poder eu terei, dada não pelos homens, mas principalmente por Deus. Quando eu olho para Jesus, você percebe que ele tinha senso de propósito. E o que é senso de propósito? Eu sei quem eu sou, eu sei onde estou e eu sei aonde eu vou chegar. Geralmente líderes que são muito autoritários e líderes que abusam do poder são líderes frágeis e que possuem baixa autoestima. Porque quando eu tenho baixa autoestima, eu sou uma pessoa insegura, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser deixado, eu tenho medo de ser passado para trás. Mas quando eu sei a minha identidade em Cristo, quando eu sei o meu propósito, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, mas pastor Cléo Holanda, eu era gerente da empresa e me botaram no almoxerifado. Você arrebentava como gerente, você vai arrebentar no almoxerifado. Sabe por quê? Porque não é o lugar que é abençoado, é você que é a própria bênção. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, eu sei da minha capacidade, eu sei da minha identidade em Cristo. Jesus sofreu tantas coisas, mas ele sabia quem ele era. Ele tinha senso de propósito, ele tinha uma vida espiritual saudável, e ele tinha autoestima, ele sabia o valor que ele possuía. Não fique com medo, eu vou mandar fulano embora por causa disso, eu vou mandar fulano embora por causa daquilo outro, aquele dali não está na mesma visão do que eu. O mal se destrói sozinho, não tem que fazer força. Você tem que olhar para você e perceber, calma aí, como Jesus agiria nisso? E sobre a tua vida tem um poder e tem uma autoridade, e essa é dada através do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Uma das armas mais poderosas que Jesus usava era a verdade. Fale para o irmão que está ao teu lado, seja verdadeiro. Eu fico muito espantado quando um amigo meu vai apresentar um outro amigo e fala assim: Cléo, eu quero te apresentar um amigo, olha, ele é um cara fantástico, ele é muito honesto. Como se fosse qualidade ser honesto. É primícia básica de um ser humano. Olha, eu vou apresentar um cristão, ele é muito verdadeiro, porque tem crente mentiroso.
Tem um monte. Meus irmãos, se você olhar Jesus, ele nunca mentiu para ninguém. Ele jamais verbalizou uma frase que pudesse se arrepender depois. Nós, obviamente, podemos errar. Mas entenda e grave isso, internalize em você. Jesus, ele falou muitas vezes sobre céu, e Jesus também falou sobre o inferno, sobre as pessoas permanecerem no pecado. Jesus, ele não queria ser o politicamente correto, ele tinha empatia, ele tinha compaixão, ele tinha uma escuta eficaz, mas ele não mentia. Por isso que em João 8,32 vai dizer que a verdade o quê? Liberta. E depois Paulo vai dizer algo fantástico, 2 Coríntios 13,8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E se você, por exemplo, for estudar sobre mentira, a mentira, ela representa a paternidade do diabo, e a mentira, ela pode ser desenvolvida. Por exemplo, você tem aquela mentira que nós chamamos de mentira neutra, é aquela mãe que para a criança pequena, e a criança não gosta de comer verdura e legume, ela bota espinafre para a criança e fala, come filhinho, porque se você comer espinafre, você vai ficar forte como o papai. Qual mãe já mentiu para o filho aqui? Só duas verdadeiras, está vendo aí, mentirosas. Essa mentira chamamos de neutra, e ela não vai causar nem mal nem no presente, nem no futuro. Existe a mentira diplomática, que é aquela mentira que, e aí, eu marquei contigo, você furou, é porque eu trabalhei muito, estava trabalhando demais, na verdade não, você esqueceu. Ela não vai causar prejuízo agora, mas ela pode causar prejuízo aonde? No futuro. E existe a mentira que a gente chama de mentira compulsiva e patológica, que é aquela pessoa que acaba mentindo por mentir. E ela vai mentindo, alguns acreditam na sua própria mentira, outros mentem e acabam mentindo e prejudicando outros, que aí desenvolve o que chamamos de mitomania, a doença da mentira. Quem conhece um mentiroso? Eu tinha um parente meu que ele mentia por mentir. Se eu falasse assim, olha, eu vou lá na igreja Advec, lá pastoreada pelo meu amigo, pastor Bruno Fernandes, ele, Bruninho, meu amigo, como assim, você conhece o pastor Bruno? Rapaz, fui eu que falei com o pastor Sila para botar ele lá na Advec, rapaz. Como assim? No batismo dele, eu estava lá, rapaz. Como assim? Você percebe que a mentira, ela não pode ser tratada como sutileza. A mentira, ela tem que ser considerada porque é como um pecado. Tem muita gente que não deixa passar uma mosca, mas está passando um camelo do outro lado. O cristão tem que pautar a sua vida na verdade. Entenda, não é sincericídio, porque muita sinceridade pode ser falta de educação. Eu estou falando verdade, a tua vida tem que ser a verdade, porque quanto mais você estiver na verdade, mais você vai estar na luz. Quanto mais na luz você estiver, mais Jesus vai estar contigo. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus? Jesus era um líder multiplicador, e aí eu fui estudar sobre esse líder multiplicador que é Jesus, e eu fui ver o time titular de Jesus. Olha a escalação do time titular de Jesus: 4 pescadores, 2 filhos do trovão. A Bíblia é muito romântica, né? Filhas do trovão, ou seja, desregulados emocionalmente. A Bíblia é linda, né? E Pedro estava despido, estava nu. 2 desregulados emocionalmente, 1 pessimista, 1 complexado, que era apelido menor, 1 revolucionário, não vou entrar no mérito aqui, 1 desconfiado, e 1 cobrador de impostos, e o outro super preparado, e o super preparado era o endemoniado.
olha o time do camarada. Sinceramente, se eu, como estudante eterno de comportamento humano, se você não bota Jesus e me entrega isso aqui sem os nomes, fala, tua empresa vai fechar, rapaz. Rapaz, tu tá mal demais, rapaz. Tá tudo desregulado aí. Tu tem desequilibrado, tu tem um pessimista que vai fazer um auê na tua liderança. Tu tem aí um que vai achar que vai salvar o mundo e não vai salvar ninguém. Tem um aqui que vai ficar sendo delegado, procurando pecado dos outros, desconfiado. Tem um aqui que é todo sistemático, é cobrador de impostos, e esse super preparado aqui vai ser um arrogante, vai achar que é melhor que todo mundo. Mas Jesus é Deus por causa disso. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Líder que escolhe o time de primeira não é líder. O líder de excelência é aquele que consegue extrair o melhor de cada liderado. A liderança de Jesus era heterogênea. Liderança homogênea é uma liderança pobre. Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual. E não estou falando de visão. Visão é uma outra coisa. Unidade espiritual é outra coisa. A missão é outra coisa. Mas se você quer na terra, na tua empresa, no teu conselho lá da tua empresa, você quer desenvolver uma empresa saudável, não tenha pessoas iguais. A riqueza não está na igualdade, a riqueza está na diferença. Porque se todo mundo for igual, não tem troca. O teu casamento, você casou com alguém igual a você? Não, porque você mal se aguenta, vai aguentar outro igual a você? Se você casasse com você, você já estava divorciado há muito tempo. Mas isso é outra mensagem, poxa. Então, quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele usou a estratégia de um líder de excelência, porque ele conseguia extrair o melhor. Porque o pescador é um empreendedor, é aquele que não vai ter medo se a maré não está para peixe. Tudo bem que alguns tremeram, mas em algumas tempestades é natural ter medo. Mas é aqueles que vão ser aqueles que se viram, vamos nos virar. Dá para se virar. É importante você ter aqueles que são mais esquentadinhos, que não sejam tão passivos, que aceitem qualquer coisa, que em dado momento tem que botar o pé na porta mesmo. Que se tivesse Instagram naquela época, pode ter certeza, eles marcavam vários fariseus, né? Tem que ter, na tua equipe tem que ter um pessimista, meu irmão, não patológico. É que nem advogado e contador, você não tem que contratar um advogado otimista, nem um contador otimista, porque o advogado otimista, não, já ganhamos, tu perde a causa. O contador, não, está tudo certo, ele esquece um zero, tu paga 2 milhões de impostos. O pessimista é aquele que vai ser o freio de mão, quando todo mundo fala, vamos, ele, calma aí, já paramos para pensar? Se der ruim, que os pessimistas digam glória a Deus. Olha a Vila Velha. Porque existe aquela frase, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não, presta atenção. Não existe realista. Ou é realista otimista, ou é realista pessimista. E não tem problema você ser pessimista, o problema é ser pessimista patológico, onde a tua ansiedade vai ficar desregulada, onde você está se protegendo do desamparo. Mas é importante você ter na sua equipe um pessimista. É importante você ter na sua equipe um complexado, porque um que precisa, que se sente para baixo, para que os outros coloquem ele o quê? Assim, vamos lá, menor, tu é grande. Você vê que toda briga tem o baixinho, ele fica na frente. Na hora que estoura bem, é o primeiro a correr. Eu não sei se você se lembra daquele desenho Scooby-Doo. Quem lembra do Scooby-Doo? Lembra o Scooby-Doo Bilu? Eu vou, eu faço, aconteço. Ele era o primeiro. Aí depois ele dizia, eu encarei mesmo. Tá, não nada. Mas é bom você ter um complexado. Você trabalha a autoestima dele. É bom você ter um revolucionário, porque é aquele que é apaixonado. Vamos ganhar o mundo. Nós vamos fazer a coisa acontecer. É bom você andar com um sonhador, porque a vida já é tão difícil.
E você andando com gente que sonha, você passa a sonhar também. Um desconfiado é importante, não patológico. Mas, toma cuidado, hein? Olha aí, hein? Te deu muito abraço, hein? Não sei não, hein? Muito abracinho, muita postagem te agradecendo. Não sei não, hein? O casal toda hora posta foto junto, 50 fotos por dia. Meu tutu com meu tuti. Daqui a pouco, cadê o casamento? Acabou. Ué, o que houve? O inimigo. Estavam fazendo força ali. Você tem que ter um desconfiado. Uma pessoa que não vai aceitar qualquer coisa. Você tem que ter um cobrador de impostos, ou seja, um que cuida da parte administrativa, porque se estamos aqui, alguém está pagando a conta. Alguém teve que ofertar esse microfone. Alguém teve que pagar a luz. Somos aqui os membros da igreja. Ou seja, você tem que ter alguém que pense na parte administrativa. E você tem que ter um super preparado, que querendo ou não, vai puxar a parte intelectual das pessoas, o quê? Para cima. Então o líder é aquele que vê algo heterogêneo, trabalha com as diferenças, extrai o melhor de cada liderado, compreende que a riqueza não está, que a riqueza está na diferença e não na semelhança. Meu irmão, cada um aqui tem muita coisa para aprender em nome de Jesus. O bom líder é aquele que sabe conectar pessoas e equipes. Tem líder que bota pilha de uma equipe contra a outra. Tem pastor que fala, você viu o trabalho do Ministério de Casais? Extraordinário. Aí o líder dos jovens passou um perrengue. É mesmo, é? Vou fazer melhor então. Mas no melhor é com o coração errado, com a motivação de competição. Você não tem que competir com ninguém. O competição é com você mesmo. Na empresa, um líder bota, aí vem um vendedor. Você viu o vendedor? Como vendeu bem? Você não vendeu nada? O líder não faz isso. O líder, ele estimula todos, ele sabe conectar pessoas. Você viu o João, vendeu muito, conversa com ele, ele pode te passar algumas coisas positivas, para que você cresça também, você também tem potencial, tanto quanto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, cada um aqui tem seus talentos, suas virtudes e seus defeitos, porque o bom líder, ele potencializa a autocompetição, e não a rivalidade entre os liderados. O bom líder, você não vê Jesus botando pilha em Tomé. Tomé, Judas falou mal de você, hein? Você não vê Jesus falando, aí João, estão falando que você é muito romântico, hein? Que você é muito molinho, hein? Você não vê Jesus fazendo isso. Pelo contrário, você vê Jesus potencializando, extraindo o melhor deles. Nós seremos líderes de excelência. Nós seremos líderes que Deus vai colocar no lugar. Eu quero profetizar para você, meu irmão, você vai revolucionar lugares. A tua liderança vai ser marcada pela identidade de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito universal. E qual era o propósito universal de Jesus? Em suas últimas palavras, ele recomendou aos seus discípulos que dessem continuidade. E qual era o propósito de Jesus como líder e salvador? Qual era a meta dele? Evangelização e salvar a poucos ou a todos? Evangelizar, de pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus também colocou, olha, vocês não apenas vão pregar, mas vocês devem ensinar e discipular. Porque você prega, você ganha, mas você tem que discipular, porque eles vão se parecer com o Pai. E como consequência da pregação e do ensino, estabeleceu o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado a vós, outros. Cada um aqui tem seu propósito universal, mas vamos fazer como Jesus, tinha as suas metas, tinha as suas estratégias estabelecidas, e por isso eu concluo essa aula, dizendo algo para vocês, que ao estudarmos sobre o Senhor Jesus, obviamente não chegaremos a tal excelência, nenhum de nós vamos chegar à excelência de Jesus, ok por isso, porém o mesmo nos ensina que apesar das nossas falhas, apesar das nossas disfuncionalidades, é possível sim sermos líderes de excelência, fazendo com que tenhamos uma liderança eficaz, saudável e espiritual.
honrando e glorificando o seu nome na terra. Se você entender que Jesus é o nosso modelo, e se você estudar de uma maneira no seu devocional, e estudar essa lição com profundidade, essa lição é riquíssima para que tenhamos uma liderança melhor. E ao termos uma liderança melhor, nós estamos trabalhando a nossa liderança. E ao nos autotrabalharmos, seremos transformados em pessoas melhores. E pessoas melhores com resultados extraordinários. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Aplauda bem forte ao Senhor.